gestar, parir, cuidar, educar. O desejo da maternidade não surgiu para mim de forma imediata. Bom, eu sou uma atriz, eu amo o que eu faço. Eu me dediquei por inteiro à minha carreira. Tive sorte de conhecer muita gente bacana, de fazer trabalhos legais, e eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Por muito tempo, um filho não era o que eu estava planejando. Eu não achei que uma mulher precisava de um filho para se sentir realizada, sabe? E ainda acho que ser mãe não é receita para felicidade. Mas uma hora, sabe que a vontade bateu? E forte, insistente, visceral. De uma forma legítima. Aí eu percebi que eu queria um filho. Queria muito. Eu estava com 38 anos, tinha encontrado um companheiro, o meu companheiro, um cara que queria a mesma coisa que eu, que sempre segurou minha mão, que também queria construir uma família, mas da nossa forma. Mas os nossos planos não saíram como esperávamos. Quando a gente quer muito uma coisa, mas não consegue, vem a expectativa. E com a expectativa o sofrimento. Mas aí o desejo ganha mais força. Vem, sobe. Meu nome é Karen Junqueira, sou atriz. Eu comecei a minha carreira como atriz na televisão por Malhação. Eu era muito nova, foi em 2006. Comecei a fazer testes para a oficina da Globo. Naquela época eu queria muito aprender a fazer televisão, fazer teatro, fazia tablado aqui no Rio, que é uma escola muito conhecida. E aproveitaram os meus testes para integrar o elenco de Malhação de 2006, 2007. Fiquei muito feliz. Logo após esses 2 anos, eu fiquei mais 5 anos emendando alguns trabalhos na Record. Fiquei contratada de lá, aí fui para a HBO, aí fui para o cinema, aí fiz várias peças de teatro. Aí voltei para a Globo, aí depois fiz canais a cabo também. Voltei para o teatro. A minha última peça foi agora em 2025. Um musical, tinha uma grande vontade de aprender a fazer musicais também. Essa é a Karen atriz, mas além da Karen atriz existe a Karen pessoa, a Karen CPF, Karen, que é muito diferente de só ser uma atriz. Eu sou uma pessoa sonhadora que sonhou em ser mãe, e aí é um rolê completamente diferente. É uma personagem que eu nunca vivi na minha vida. E talvez seja a personagem mais difícil. O que a gente vai mostrar nessa série, nessa websérie, surgiu de uma coisa muito boa. Eu queria descongelar os meus óvulos e tentar a fertilização. E foi prometido pelo menos um embrião. Eu tinha 7 óvulos, eu estava bem insegura de descongelá-los, porque alguns casos de outras pessoas que eu conheci tiveram que fazer outras baterias de descongelamento para conseguir pelo menos um embrião, às vezes. Ou às vezes nem conseguir. Então a vontade da gente mostrar a minha história foi que só teve coisa boa. Essa história, felizmente, é uma história muito positiva. E a gente achou bacana, e veio a ideia da gente dividir a minha história, como foi esse processo, que para mim foi considerado um milagre, né?
O que era estatística não virou estatística. Eu saí da estatística. Foi aí que partiu a ideia da gente fazer essa série. Então, eu conheci a clínica eu tinha 38 anos. Eu quis fazer o congelamento de óvulos como uma segurança, se eu mudasse de ideia, se eu quisesse ser mãe um dia. Então eu deixei eles guardadinhos lá. Não tive assim uma reserva absurda, mas tinha alguns, deixei como uma segurança. E a gente procurou a clínica, né? Quando veio o meu desejo, após um ano tentando e a gente não conseguiu, não foi feliz. Isso foi em 2022, em 2023 eu comecei a pensar em descongelar os meus ovos. E em 2024 eu tomei a decisão, eu realmente vou fazer isso. Então eu procurei o Dr. Georges e falei o que eu queria fazer, mas eu titubeei. Eu fiquei com medo de não dar certo algumas vezes. Eu demorei a bater o martelo. Aí apareceu algum trabalho, eu fazia o trabalho, que é o famoso em cima do muro, que eu te falei. Eu não sei, eu acho que às vezes quando você cria muita expectativa ou você se frustra com alguma coisa, dá uma travada assim. Eu vou tentar de novo, é isso mesmo. Eu vejo tantas pessoas sofrendo, tentando. Eu não quero que não dê certo comigo. A gente quer sempre que as coisas deem certo, né? Então, eu nunca pensei em ser mãe. Eu gostava muito de focar só na minha carreira de atriz. Eu achava que ser mãe eu ia ficar muito presa. Eu tinha um pouco, umas ideias um pouco viajantes, na verdade. Mas, na verdade, mesmo, eu acho que isso era um pouco de medo. E acho que quando te dá vontade, você tem que ser mãe, sabe? É uma coisa impressionante. Parece que é não sei, um relógio biológico que falam. Comigo foi do nada, foi forte, assim. Eu quero ser mãe, é uma decisão. Você quer uma coisa, você decide e acabou. E antes não, eu pensava em trabalho, eu achava... Agora não, eu via como se fosse uma coisa muito longe, ou talvez nem acontecesse, agora não é o momento. Aí tem aquela frase clichê, né, que eu sempre ouvi, mas nunca vai ser o momento. Quando é o momento? Nós já sabemos há bastante tempo que, cientificamente, a fertilidade feminina tem uma relação muito grande com a sua idade. Em média, a fertilidade da mulher começa a diminuir após os 35 anos, o que significa que vai ficando mais difícil a mulher engravidar depois dessa idade. Mas isso se acentua depois dos 40 anos. Então a queda da fertilidade é mais rápida depois dos 40 anos. E, eventualmente, ela vai acabar em uma certa idade, que varia muito de mulher para mulher, de acordo com a reserva ovariana, com o histórico pessoal e familiar, mas, em geral, em torno dos 43 até os 46 anos, a maioria das mulheres deixa de ser fértil, mesmo que ainda esteja menstruando. Além dessa queda de chance de gravidez, existe um aumento também progressivo de alguns riscos da gravidez, especialmente risco de abortamento, risco de algumas doenças que podem acontecer durante a gravidez, diabetes, pressão alta, e também risco de prematuridade, um parto que acontece antes do final da gravidez, com algumas consequências para o bebê que nasce de forma prematura. Isso tem a ver com algumas doenças que podem ser mais comuns à medida que a idade vai avançando, como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, mas mesmo as mulheres que são saudáveis, à medida que a idade vai aumentando, vão aumentando esses riscos gestacionais associados com a própria idade em si. Por isso também é muito importante se preparar para uma gravidez nessa fase de vida. Fazer exames antes da gravidez acontecer. Se você tiver alguma doença crônica, controlar essa doença antes de engravidar. E durante a gravidez você fazer um pré-natal mais frequente,
sempre fazendo os exames e seguindo as recomendações do seu obstetra, que vai ser uma pessoa especializada. Isso a gente chama de pré-natal de alto risco. Não porque a gravidez com certeza vai ter um problema, mas porque você precisa de um atendimento e de uma atenção um pouco mais frequente e especial para evitar que essas coisas aconteçam, ou, se acontecerem, que você detecte precocemente e possa tratar para não ter grandes consequências para a sua gravidez e para o seu bebê. Algumas pessoas chegaram a me falar: depois dos 40, os óvulos eles ficam velhos, a mulher não tem mais a mesma fertilidade. Tudo isso eu sei, mas também sei que nada é regra. Então, a partir do momento em que eu tomei a decisão, eu vou fazer. Se eu ficasse escutando, eu não faria. Às vezes as pessoas deixam o medo sair na frente do desejo, mas eu acho que o desejo, ele tem que ser um combustível para você ter a sua ação. A sua ação tem que vir da coragem, não do medo. Porque se você fica no medo, você vira refém do medo. Você tem que transformar. Ou vai com medo. Transforma esse medo aí em ação, vai. Então eu simplesmente fui. E eu não tinha histórias positivas. O que é normal, o que acontece com muita gente. Poderia ter sido comigo também. Mas eu só vou saber da minha história, que é só minha, se eu fizer. Então, eu resolvi embarcar. Eu acompanhei durante um tempo a endometriose e fazia uso de anticoncepcionais. Eu soube através de uma ressonância, mas eu não tinha ideia, como eu não queria engravidar, eu não tinha ideia da gravidade da doença, não. E também não era uma coisa que tirava tanto a minha qualidade de vida. Era uma coisa mais tranquila, então eu não dei tanta atenção. Mas eu sempre mediquei, mas eu não imaginava que isso poderia ser um fator para não gravidez. Endometriose não é sinônimo de infertilidade. A gente sabe de alguns números que são muito interessantes. Primeiro deles, pensa em todas as mulheres do mundo que não têm endometriose. A prevalência da infertilidade é de aproximadamente 15 a 20%. Se a mulher tem diagnóstico de endometriose, ela tem uma chance maior de ter infertilidade. E essa chance maior vai subir desses 15 a 20% para praticamente 50% de chance de ter infertilidade. Então, a endometriose aumenta a chance da mulher ter infertilidade? Sim. Ela seria só de 20% e foi para praticamente 50%. Porque a endometriose é uma das maiores causas de infertilidade feminina. E a gente estima que aproximadamente 30% das portadoras de infertilidade vão ter sua infertilidade só por causa ou muito por causa da endometriose. Endometriose é quando aquele tecido que está dentro da cavidade uterina, que chama endométrio, se um tecido semelhante a esse se implanta fora do útero, nas tubas uterinas, nos ovários, no intestino, no peritônio, isso se chama endometriose. E o fato desse tecido estar no lugar errado gera inicialmente um processo inflamatório local. Mudam as substâncias imunológicas que estão lá naquela pelve, perto do útero, perto das tubas. E esse é o primeiro motivo da diminuição da fertilidade natural. O ambiente pélvico fica prejudicial à migração do espermatozoide, ao encontro do óvulo com o espermatozoide na tuba e ao bom desenvolvimento do embrião. Quando a doença progride, toda a inflamação no ser humano pode evoluir com fibrose, com cicatrização. Então, se a doença progrediu, o que vai acontecer é que essa inflamação vai poder cicatrizar em alguns locais errados, e isso acabará distorcendo a anatomia das tubas. Então, aquelas tubas uterinas que deveriam ser flexíveis, deveriam ser móveis, passarão a ficar mais endurecidas, mais fixas, mais distorcidas e às vezes até obstruídas. A gente sabe que a mulher pode demorar até 7 anos para ter o diagnóstico da endometriose. E por quê?
Endometriose pode causar basicamente dor, e pode causar infertilidade, alterações da qualidade de vida. E, infelizmente, esses sintomas acabam sendo minimizados. Ah, é normal ter cólica. Ah, antes de casar, sara. Ah, quando você engravidar, a cólica vai melhorar. Então, essas frases, infelizmente, são muito ouvidas. Então, não é normal ter cólica menstrual todos os meses. Isso é minimizado. Isso me gerou muita frustração, porque além de ter o diagnóstico de endometriose, eu deixei a coisa rolando e quase um ano e nada, e ficava mês a mês olhando, fazendo testes, e eu cheguei a achar que eu já não poderia mais ser mãe, né? Mas também achava que os óvulos eram uma garantia que eu não deveria mexer até o último momento, até a última gota de sangue, a última tentativa. Então, quando nós usamos óvulos que foram congelados, por exemplo, aos 33 anos, para uma mulher com 42 anos engravidar, que tipo de benefícios ela tem com o uso desses óvulos e que tipo de riscos ela pode atenuar nessa gravidez? Bom, o principal benefício que se obtém com o uso de um óvulo congelado antes dos 35 anos é um aumento na chance da gravidez acontecer. Usar um óvulo congelado de antes dos 35 anos, ele foi congelado no auge reprodutor da mulher, então a chance de gravidez usando esses óvulos vai ser maior do que com os óvulos da pessoa de 42 anos, por exemplo. Além disso, a idade do óvulo tem a ver com o risco genético, especialmente das cromossomopatias, doenças que têm a ver com o número alterado de cromossomos. Isso tem um impacto não só em doenças cromossômicas, mas também com o risco de abortamento. Então, ao usar um óvulo que foi congelado numa idade mais jovem, nós estamos aumentando a chance daquela mulher engravidar e reduzindo o risco de abortamento e de algumas doenças genéticas. Por outro lado, o congelamento de óvulos não consegue reduzir outros riscos da gravidez que têm a ver com a idade, como, por exemplo, a chance de ter pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, prematuridade. É por isso que, mesmo usando um óvulo congelado numa idade mais precoce, a gravidez depois dos 40 anos tem que ser acompanhada de forma especial. É um pré-natal de alto risco, em que você vai fazer mais consultas, mais exames, tem que tomar um pouco mais de cuidado com os seus hábitos de vida e saúde para evitar complicações ou detectá-las precocemente e tratá-las de forma adequada. Apesar do congelamento de óvulos poder ser feito enquanto a mulher ainda tem óvulos, a idade ideal é enquanto o sistema reprodutor está no seu auge, em torno de até os 35 anos. Por isso a gente insiste bastante para mulheres que estão chegando perto dessa idade e que não têm intenção de engravidar no curto ou no médio prazo, pensarem no congelamento de óvulos. Isso porque quando a gente congela óvulos, nós estamos congelando uma chance de gravidez. E essa chance depende de quantos óvulos a gente congela e de qual é a qualidade desses óvulos. E o parâmetro que tem mais relação com a qualidade dos óvulos é a idade da mulher. O processo de congelamento de óvulos ele funciona como uma fertilização in vitro, só que na fertilização in vitro, quando a gente colhe os óvulos, a gente já fertiliza e no congelamento de óvulos a gente extrai os óvulos e congela. Para extrair óvulos para congelar, primeiro nós temos que fazer uma etapa chamada estimulação ovariana, na qual a gente usa medicações para estimular os ovários a amadurecerem mais ovos e poder então colher alguns óvulos por ciclo. Esse é um procedimento que dura por volta de 10 a 15 dias. E para que a gente consiga fazer isso, são necessários alguns exames prévios. Uma vez feito o congelamento, a gente vai estimar a chance de gravidez com aquele número de óvulos congelados, que tem a ver com a idade em que a mulher fez o congelamento, e caso necessário ou interessante, pode ser que a gente precise fazer mais do que um ciclo de congelamento até atingir um número de óvulos que vai dar uma chance de gravidez significativa para aquela paciente. Então, nesse momento que eu tomei a decisão, vou usar os meus óvulos, eu acho que natural não tá rolando. Eu não tentei muitos anos, né? Eu tentei 1 ano, mas me gerou um estresse, uma expectativa, uma ansiedade, aquilo não me fez bem. Não me fez nada bem. Eu precisei de mais 1 ano para eu me reorganizar, sabe? Foi necessário cuidar da minha saúde mental porque me gerou uma ansiedade que não foi legal naquele momento, não me fez bem. E eu cheguei a pensar, não, eu não quero ser mãe. Eu não quero, não vou tentar.
Mas eu acho que foi por causa disso, pela tentativa frustrada. E aí voltou a Karen que pensava em trabalho e tal. E chegou uma hora que eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Eu senti um vazio, que faltava alguma coisa na minha vida, e eu acho que era a minha filha.